Hey galera, Jason aqui em mais um episódio do nosso podcast quinzenal analisando sinopse de mangás dos inscritos. Lembrando que o que a gente faz aqui é tentar fazer uma análise rápida ali, pegando a temática do mangá, a ideia do mangá, a questão de desenvolvimento de personagens e tentando abranger o máximo de dicas possíveis que a gente consegue dar ali a partir desse texto curto que é a sinopse de um mangá, né? Então você tem ali uma descrição rápida ali de quem são os personagens, qual é a trama, qual é a ideia, qual é o universo que aquela história está se passando e a partir disso eu tento aqui dar algumas dicas de como que aquela história poderia ser desenvolvida, se tem algum erro, algum furo de roteiro que talvez já esteja transparente nessa sinopse, também tento ali avaliar e se ver como que dá para contornar esse furo de roteiro, né? Para não ser mais um furo de roteiro, é isso que a gente tenta fazer aqui nesse quadro. Caso você esteja, né, caindo aqui nesse vídeo de paraquedas, nesse episódio de paraquedas, pode já deixar seu like aqui e se inscrever que a cada 15 dias ali, né? Toda segunda-feira sim, segunda-feira não, a gente tem aqui um episódio especial analisando as sinopses, e na segunda-feira que não tem episódio de sinopse, tem um episódio onde eu desenho personagens dos inscritos. Então aqui a gente tenta ali abranger todos os aspectos, né? Enquanto a gente fala mais sobre roteiro, aqui no nosso quadro de desenhando personagens a gente vai falar mais sobre o personagem em si, sobre character design, sobre algumas dicas de desenho inclusive ali. Então fica bem abrangente ali. Para você que quer criar um mangá, você está no canal certo. Lembrando que você também pode ter a sua sinopse analisada, é só dar uma conferida no link que está aqui na descrição desse episódio. Você pode também se tornar membro aqui do canal do YouTube. A partir de R$3 por mês você me ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui na internet e tem a sua sinopse sempre analisada ali um pouco mais rápido, porque você não entra na mesma lista que todo mundo. Então, cada episódio aqui a gente analisa 2 sinopses de membros e 2 sinopses da nossa lista padrão dos demais inscritos. A mesma coisa acontece ali também nos episódios desenhando personagens, né? A gente desenha sempre um personagem de membro e um personagem da nossa lista de demais inscritos. Além de tudo isso, enquanto eu analiso, eu vou estar desenhando aqui uma página do meu Mangá Hooligan e quem é membro vai ver uma versão especial desse episódio aqui que vai mostrar enquanto eu estou desenhando aqui. Então vou analisando e vai capturando aqui a tela enquanto eu desenho. Então é mais uma vantagem aí que os membros têm, além de também receber esses episódios com antecedência. Às vezes até uma semana de antecedência. Então, se você puder aí, né, claro, tiver esse alcance, se torna membro. Se você não puder, deixa seu like e seu comentário que já ajuda demais aqui o canal. Então, sem mais delongas aqui, vamos começar com a nossa primeira sinopse e começar a trabalhar aqui também. Título: Sabra, a princesa ladina. Sinopse: Sabra era uma princesa de um distante reino. Certo dia um dragão exigiu um tributo. Quero todo o ouro da cidade ou uma virgem de sangue real. Darei 7 dias. O rei Ali, pai de Sabra, ofereceu então sua própria filha como sacrifício. No dia do sacrifício, Sabra foi salva por um paladino que lutou contra o dragão. Ela então decide fugir para o deserto e encontra uma guilda de ladrões que a acolhe e passa a treiná-la e ser sua nova família. Tema da história: família, amizade. Entendi. Eu me pergunto onde que a gente começaria essa história. Por que eu falo isso? Eu gostei ali desse lance de, tipo, você ter uma pessoa que ela é a princesa e tal, e aí por conta de um evento ali, um evento complicado, né? Tipo, o rei ofereceu a própria filha e tal, ela virou meio que ali uma gangue de ladrões, né? Uma guilda de ladrões ou mercenários? Eu não lembro agora. Sacrifício, uma guilda de ladrões. Então, beleza. E aí ela se tornou uma ladra, né? Junto com essa guilda. Não sei se o paladino também se entrou pra guilda, exatamente o que aconteceu aí, né? Tenho algumas dúvidas em como que a gente desenvolveria alguns personagens, mas acho que ao mesmo tempo que bate essas dúvidas, também bate ali meio que já uma forma de desenvolver que seria interessante pra realmente trabalhar esses personagens, né, dentro das suas personalidades mais a fundo. Então vamos lá, vamos enumerando aqui os eventos e eu vou comentando sobre essas coisas que eu pensei. Beleza, a gente tem então um grande inimigo que é esse dragão, né? E aí o dragão pediu todo o ouro da cidade e tal, ou um sacrifício. Nesse caso, o rei colocou a própria filha como sacrifício. Aí tem a primeira dúvida. Isso seria considerado pela história dentro da trama como uma atitude benevolente do rei por ter entregue sua própria filha ao invés de talvez, sei lá, uma camponesa qualquer? Ou isso seria considerado como uma atitude negativa ao ponto de vista da história porque ele preferiu entregar a vida da própria filha do que todo o ouro? Ou a gente trabalharia mais num tom de cinza daquele tipo, se eu entrego todo o ouro da cidade, é isso, não? Tributo do ouro da cidade ou uma virgem de sangue real. Ah, tá, tinha que ser de sangue real. Obrigatoriamente tinha que ser de sangue real. Ah, ok. Ok.
É. Aí a gente já deixa isso um pouco mais limitado, mas vou continuar aqui a linha de raciocínio que eu tava tendo. É, indo para um caminho um pouco mais com tom de cinza, né? Menos tipo, isso é considerado uma atitude boa ou negativa por parte do roteiro. Aliás, eu tô perguntando isso também, porque dependendo de como isso for visto, influencia em como que a gente vai evoluir a trama a partir desse acontecimento, como que a gente vai trabalhar, por exemplo, a própria princesa. Tem o nome dela? Sabra. A própria Sabra, que é o título da história, inclusive, né? A Princesa Ladina. Eu tenho dúvida sobre o lance do Ladina no título, mas eu acho que talvez para atrair a galera que já gosta dessa temática RPG pode funcionar. Não é todo mundo que tem, tipo, esse contato direto, acho que com a palavra ladino, tipo, todos os leitores de modo geral, mas acho que aqueles que já conhecem RPG, e se você for usar uma temática meio D&D, né, tem dragão, tem reino, tem todas aquelas paradas da fantasia medieval, eu acho que pode funcionar assim. Mas beleza, vamos tentar manter o foco aqui. Então, indo para um caminho mais tom de cinza, o rei poderia ter chegado numa conclusão que seria: se eu entrego todo o ouro da cidade, várias pessoas vão morrer em decorrência dessa decisão. Então, por mais difícil que seja entregar a própria filha, ele toma essa decisão, né? Porque seria por um bem maior. Então, tipo assim, é uma vida por várias, sabe? Então, poderia ter uma relação assim. E aí que eu digo, tipo, dependendo de como que a gente vai tratar esses acontecimentos na história, porque do ponto de vista dela, ela foi sacrificada. Então ela pode levar, tipo, vamos dizer, inclusive ela se tornando ladra e tal, e aí, tipo, né, tendo um sentimento ali erguido pela galera da guilda de, tipo, de vingança, de, o meu pai me levou para sacrifício porque ele não queria abrir mão de ouro e tal. Então a gente consegue criar interpretações diferentes desse acontecimento para gerar um desenvolvimento de personagem e descoberta futura. Então, inicialmente, por exemplo, ela pode ter essa versão de vingança, e aí só depois, mais pra frente da história, ela vai entender os reais motivos que levaram o pai dela a fazer esse tipo de coisa, né? A sacrificar a própria filha ali, porque não era uma questão, às vezes, só de ouro por ouro, de ele ser rico, mas sim de várias outras pessoas inocentes morrerem ali. Quando coloca que o dragão exigiu alguém, uma virgem de sangue real, né? Então, tipo, fica muito na cara que ele não teve escolha e que tinha que ser ela. Aí a gente pode tanto deixar assim, e aí a decisão do rei fica um pouco mais justificada, ou a gente pode até, tipo, falar que era só uma virgem geral. E aí, se você quer tornar o rei ainda mais bondoso ou algo assim, ele oferecer a própria filha seria, tipo, um sacrifício pessoal maior do que se ele simplesmente pegasse alguém pobre ali e tal para oferecer. Né? Então, não sei. Talvez também ficaria tratar esse rei como algo bonzinho demais, né? E aí, tipo, sair um pouco ficar um pouco menos realista, né? Então, daria até para fazer, tipo, ele até queria enviar uma outra virgem no lugar da filha dele, mas não tinha condições, né? Tipo, tinha que ser de sangue real, o dragão não aceitou. E aí, tipo, mesmo ele querendo fazer alguma coisa ali, mesmo que ele tenha feito essa coisa que seria mais injusta, né? Que é sacrificar outra pessoa que teoricamente não tem nada a ver com aquilo. Tem por morar no reino e tal, mas acho que deu para entender. Ele foi obrigado mesmo a sacrificar a filha dele. Então eu acho que pode funcionar assim. Aí talvez eu não colocaria todas essas informações logo de cara para o leitor saber. Inclusive na sinopse eu tiraria essas informações da sinopse. Por quê? Para a gente poder trabalhar esse sentimento de vingança da Sabra junto com ela. Então o próprio leitor iria comprar também um pouco esse sentimento de vingança para meio que descobrir junto com ela de que, né, as coisas não são tão preto no branco quanto parecem. De, meu pai é um rei ganancioso, ele quis ficar com dinheiro, preferiu ficar com dinheiro do que comigo, né, do que com a vida da própria filha e tal. E aí, tipo, isso inclusive às vezes ser colocado em pauta ali dentro da história pelos outros ladrões da guilda, etc. Então a gente colocaria talvez um ou outro ladrão da guilda que fosse mais gente boa, e outros queriam plantar esse tipo de pensamento nela, de modo que a gente também como leitor, né, ela considera a guilda a família dela, a gente como leitor também considerasse a guilda, apesar de serem de ladrões, também como personagens que seriam os mocinhos da história. E aí ao longo da história a gente desenvolveria para quebrar um pouco isso, de que tipo, não, eles são ladrões mesmo, eles fazem coisas erradas, por mais que tenha um ou outro ali que seja gente boa,
ainda continua sendo ladrões, ainda continuam sendo bandidos, e a atitude do rei, na verdade, foi uma atitude nobre, e ele não teve escolha quanto ao sacrifício da filha. Mas a atitude difícil, que é realmente as atitudes de, né, quando você tem cargos de liderança muito grandes assim, você acaba tendo, né, sendo obrigado a tomar essas decisões difíceis, que é uma vida em detrimento de outras tantas, sabe? E aí você pode ir para esse caminho. Eu acho que funciona muito legal. Outros personagens que a gente pode desenvolver com isso. A própria Sabra, né, como eu falei, ela ter primeiro uma visão muito mais monoqueísta? Mano, ok. Eu não lembro como é que é a palavra, mas é tipo assim, essa visão meio preto e branco do mundo, de o pai dela, se o pai dela escolheu o dinheiro ao invés da vida dela, então automaticamente ele é alguém ganancioso que queria o dinheiro para si, e não alguém que pensou ali vamos dizer assim, no bem maior de se acabar todo o ouro do reino de um dia para noite, muitas outras pessoas vão morrer. Então, por conta da decisão dele, por conta de salvar uma pessoa, ele vai condenar várias à morte. Né? E aí, naquele lance de nenhuma vida importa mais do que a outra, mesmo que seja uma vida da princesa, seja a vida de alguém de sangue real, tipo, né, você traria esse rei ali que inicialmente pareceria pro leitor e pra própria Sabra como alguém ali ganancioso, na verdade não. Ele foi realmente um rei muito bom. E aí, a outra coisa que me questionou um pouco foi o lance dela ter sido salva especificamente por um paladino. E aí a gente pode talvez trabalhar esse paladino, porque o paladino, né, geralmente ele é aquele personagem, aquela categoria de personagem que ele quer fazer o bem, não importa, né, o que, tipo, meio que ele tenha que fazer, né, aquele cara que vai cumprir mais regras, que vai, tipo, né, vai ser leal e vai fazer o bem e tal. E mesmo que algo às vezes pareça mal a princípio, mas se aquilo for bom ou for considerado como bom pelo paladino, ele vai fazer, né? Quando a gente cria ali o personagem Lawful Good, né? Você tenta colocar como o personagem mais bondoso do mundo, só que você tem a questão do Lawful também que pesa, que é ele é leal, leal aos seus mestres, leal a quem ele serve, leal ao rei nesse caso. Então, como que alguém que tem esse nível de lealdade vai não cumprir, por exemplo, essa ordem de sacrificar a princesa e vai resgatar ela, vai salvar ela, ou, né, vai desobedecer essa ordem direta. E aí você pode colocar, inclusive, esse lance de, tipo, de ele não entender exatamente esse sentimento, mas ele saber ali que, pô, ele tá fazendo algo errado, mas é por um bem maior, mas ao mesmo tempo é errado, e aí ele ter essa grande dúvida com ele seria um personagem muito interessante para ser trabalhado também ao longo da história, de ele conviver, inclusive, com as consequências disso que ele fez, porque, obviamente, o dragão fez ali uma proposta, né? Ele exigiu esse tributo para não, sei lá, destruir o reino. Então, ou você me dá todo o ouro do reino, ou você me dá uma virgem de sangue real, ou eu destruo todo o reino. Se ele não ganhou nem o ouro e nem ganhou a virgem porque o paladino salvou ela, ele vai atacar a cidade. E aí você vai ter, né? Você pode criar toda uma saga do paladino convivendo com a consequência dessa decisão, tendo que se preparar, né? Às vezes tendo que esconder isso do rei durante um tempo e tal. E aí entra a dúvida de quando que essa história se passa, né? Porque quanto tempo levaria para essa consequência chegar? A gente imagina que pouco tempo, mas quanto tempo levaria para a princesa virar realmente parte da guilda dos ladrões? A gente imagina que levaria um pouco mais de tempo, né? Não chega lá a princesa do nada e já vira uma ladra exímia, mega expert e tal. Talvez até a gente poderia falar que dá para fazer isso porque, sei lá, a princesa tem treinamento de combate, etc, para poder se defender. Né? Não é aquele reino tão, tipo, machista de, não, a princesa só tem que saber, sei lá, servir o chá e não sei o que, e ficar quieta do lado do rei, sabe? Tipo, poderia trazer para um lado mais de a princesa treinada também para conseguir se defender, para ser também, tipo, como se fosse uma espécie de cavaleiro e tal. Até porque se o rei tem uma atitude meio que bondosa como essa, a gente pode criar um contexto um pouco mais justo e honesto, né? No reino de forma geral, claro, sem também pintar as coisas de uma maneira muito, muito boazinha. Que entra aquele lance do que eu falei de que pode ser útil realmente o sacrifício ter que ser alguém de sangue real para você evitar que o rei possa simplesmente mandar outra pessoa qualquer, ou que ele tenha que fazer esse sacrifício tão nobre por conta própria que às vezes ficaria até meio inverossímil ali para a história, né? Que é tipo, eu posso mandar qualquer um, mas eu vou realmente mandar minha filha só porque sim, só porque eu sou tão bondoso que eu prefiro sacrificar alguém da minha família do que um pobre inocente camponês. Sabe? Fica meio difícil de comprar essa narrativa. Então eu acho que seria um jeito de desenvolver alguns personagens para ir
como fala? Para trabalhar essa história, né? Para ir trabalhando e desenvolvendo a trama dessa história. Dá para fazer esses desenvolvimentos, inclusive, em paralelo, né? Então, por exemplo, você vai desenvolvendo ali ela como ladra e tal, e primeiro com esse sentimento de vingança, mas depois entendendo melhor o que estava acontecendo, e aí, tipo, meio que o desenvolvimento do reino vai ser que ele foi bondoso só e... Ok, mas talvez um lance também de covardia, de não enfrentar o dragão, de ter medo de enfrentar o dragão. E aí, no final das contas, né, como a atitude do paladino de ter resgatado ela, de ter salvo ela, e aí de ter que se preparar para enfrentar o dragão, na verdade vai libertar o reino para sempre, porque exatamente, sei lá, ela vai voltar e ela vai conseguir derrotar o dragão junto com o paladino, junto talvez com a parte boa ali da guilda dos ladrões. E aí meio que tudo aquilo que foi feito que parecia errado de início, na verdade é que resolveu o problema, porque também tem o outro lado que dá para ser trabalhado na história, que é você fazendo aquilo que o dragão estava dizendo para fazer, você adiava o problema, mas você não resolvia, porque uma vez que o dragão tivesse ali a virgem ou o ouro, né, ele iria voltar depois de um tempo querendo mais, e enquanto você não conseguisse realmente enfrentar e acabar com esse problema pela raiz, de uma vez por todas, você ia continuar só arrastando esse problema para frente, prolongando ele cada vez mais. Então meio que dá para criar uma história assim. Isso não necessariamente tem a ver com a temática família e amizade, mas eu me pergunto se quando o autor colocou isso aqui como uma temática da história, ele estava pensando em algum desenvolvimento prático de como que isso ia ser trabalhado, né? Dentro da história, porque, por exemplo, nesse modelo que eu contei aqui, a temática que estaria sendo trabalhada talvez teria a ver com ética e responsabilidade, né? Então, era a responsabilidade do rei zelar ali pelo seu reinado, né? Pelas pessoas, então ele teve que fazer uma escolha extremamente difícil para poder cumprir essa responsabilidade. Era a responsabilidade do cavaleiro cumprir as ordens do rei, mas daí ele decidiu, né? Que seria mais responsável fazer alguma outra coisa ali, só que isso vai gerar uma consequência, o que vai gerar uma responsabilidade dele de se preparar para enfrentar o dragão. E aí, não sei exatamente como que talvez a princesa se enquadraria nisso, mas talvez ela entender isso, ela achar que o pai foi responsável, né? E aí ela também começar a perceber o que é responsabilidade de verdade, né? Inclusive, talvez isso possa ter alguma coisa a ver com a Guilda dos Ladrões, onde ela vai se lembrar da vida que ela tinha, onde tudo parecia, né, que ela tinha que ser muito responsável com tudo, ser muito adulta com tudo, e na Guilda dos Ladrões, essa leveza com que eles levam a vida parecia que era ótima no início, mas daí ela percebe também com o tempo de que você não pode simplesmente fechar os olhos para suas responsabilidades porque vai dar problema cedo ou tarde, e que não tem como viver essa vida completamente livre de assumir alguma responsabilidade, que era exatamente o que ela estava querendo quando se juntou com a Guilda dos Ladrões e tal, né? Então acho que seria uma temática mais ou menos assim dentro dessa versão que eu pensei para a história, né? Que eu acho que tem bastante. Eu não mudei muitas coisas do roteiro aqui a princípio, mas foi o que eu consegui pensar a partir dessa história. E vamos então para a nossa próxima sinopse aqui. Godu, em uma terra pós-apocalíptica, Kainar luta pela sobrevivência. Após um assassinato acidental, Kainar parte em peregrinação como avatar de um deus malicioso enquanto tenta entender a arrogância humana. Disclaimer: a história é sobre lutas brutais e sangrentas, mas o verdadeiro foco é na filosofia e questionamentos da vida. Sabe me dizer como desenvolver isso de uma maneira que não fique maçante? Parece interessante. Eu me pergunto como seria essa questão da filosofia do personagem sendo o avatar de um deus malicioso, né? Então, você imagina que esse deus estaria falando na cabeça dele talvez o tempo inteiro, e a gente teria uma história ali onde teria esses diálogos constantes. O foco ser na filosofia não significa automaticamente que a história precisa ser maçante. Depende de como que a gente vai introduzir essa filosofia na história. E aí existe, né, um jeito que fica maçante e o jeito que não fica. O jeito que fica maçante, né, falando aqui para poder evitar, é quando você tenta introduzir a filosofia só através de diálogos. Então, sei lá, você imagina que o Kainar vai estar andando por aí, nessa peregrinação dele, e esse deus vai ficar falando e eles vão ficar trocando esses diálogos a respeito de, sei lá, né, desses massacres, dessa arrogância humana que ele fala ali e tal. Isso poderia ser maçante, isso poderia se tornar maçante. Mas se você coloca isso dentro da própria trama que está sendo abordada, né, através
dos acontecimentos da história, dos personagens que vão aparecendo no caminho, das aventuras, entre aspas, que o Kynar vai vivendo, né, ao longo ali da história, enquanto ele avança na trama, aí a história acaba não ficando maçante, porque daí você levanta esses questionamentos, mas não só através do diálogo do Deus com o Kynar, também, né, afinal de contas, é um elemento que tá ali na história, então a gente tem que usar esse elemento, né, pra não ficar parecendo que é só algo que, tipo, tá ali porque é legal, né, a coisa tem que estar ali funcionando pra poder mover a história no sentido daquilo que você quer contar. Então colocaria também, mas eu acho que a parte mais importante para não ficar maçante seria você conseguir introduzir isso de uma maneira que fizesse parte da trama. Vamos dar um exemplo aqui mais factível para não ficar só, né, falando superficialmente. Primeiro, a gente colocaria talvez algum objetivo um pouco mais factual para o Kynar, que não fosse só peregrinar e filosofar, porque aí realmente o personagem poderia ficar um tanto vazio. Por mais que esse fosse o objetivo do autor para com ele, né? Tipo, eu quero fazer esse personagem andar, viver várias situações e refletir sobre isso. Ok, esse é o objetivo do autor para com a história. O personagem precisa ter um objetivo si para sua vida, né? Um famoso, o que você quer da vida? Sempre que a gente vai criar um personagem, né? Você quer definir um objetivo para ele na trama, você fala, o que você quer da vida? E aí, qual seria a resposta desse personagem do que ele quer da vida? Por exemplo, se o Kynar tá nessa questão ali de sobrevivência e tal, e de ele ter matado alguém acidentalmente, ter saído nessa peregrinação, talvez, né, ele... Beleza, primeiro assim, a gente tem alguns detalhes, né? Ele é o avatar de um deus malicioso. Então talvez esse acidente não tenha sido tão acidental assim. É acidente porque não foi intencional do Kynar fazer isso, mas talvez não seja tão acidental porque, pô, um deus malicioso é o que a gente imagina que ele vai fazer. Vai matar a pessoa, vai matar alguém inocente, ou algo desse tipo. Então o Kynar sair em peregrinação talvez teria como objetivo se afastar de outras pessoas para que, sei lá, esse tipo de coisa não acontecesse de novo. É o que faz sentido aqui de acordo com o que o autor descreveu. E a partir daí, né, teria essas questões do Deus tentando corromper ele, e aí entraria o lance da ganância humana e coisa do tipo. Beleza. Pra gente transformar isso numa trama, né, um pouco mais factível, né, porque, novamente, o objetivo de se afastar de todo mundo é um objetivo contínuo ali, né, a gente não tem um fim para isso na história. O Kynar talvez se matar, mas talvez isso não fosse uma solução viável, porque ele poderia achar que se matando, Deus iria para outra pessoa que talvez não teria esse mesmo autocontrole que o Kynar tem de se afastar de tudo e todos para não ocorrer isso. E aí talvez a gente entraria em uma questão onde ele descobre, nessa peregrinação dele, logo perto do começo da história de preferência, né? Sei lá, um capítulo 2, um final do capítulo 1, por exemplo, né? Que existe um jeito de ele se livrar do Deus, ou dele aprisionar o Deus e ele sair da influência do Deus, ou seja, permitindo com que ele pudesse voltar a viver em sociedade de maneira pacífica, e que o Deus não ficaria solto para, por exemplo, possuir ter outro avatar e fazer as maldades que ele quer fazer nesse mundo. Então o Kynar teria uma busca um pouco mais ativa em relação a isso. E isso não elimina nenhuma das filosofias que o autor quer abordar nessa história, porque aí, novamente, entra aquela questão de que na busca do personagem por essa forma de prender o Deus, de se livrar do Deus, ele vai conhecer outras pessoas, aí ele vai entrar em contato com a ganância humana, vai entrar em contato com a injustiça, mas também vai entrar em contato com a bondade humana, né, para contrabalancear. Afinal de contas, eu imagino que você não vai querer levar essa história totalmente 100% para um caminho onde não vale, a humanidade não vale a pena e ponto, completamente niilista, onde, sei lá, o leitor vai falar, não vale a pena viver nesse planeta, sabe? Geralmente eu imagino que a gente vai trabalhar uma história, né, que vai abordar os problemas que existem, não vai passar pano para isso, mas mesmo que dê esse gosto amargo, você vai tentar, né, tirar uma lição relativamente positiva daquilo tudo, para o seu leitor também tirar uma lição mais ou menos positiva daquela história. Pelo menos é o que eu imagino. Histórias podem ter finais tristes e ainda assim ter lições positivas, né? Então, por exemplo, uma história onde, sei lá, um personagem, ele abandona vários aspectos da vida dele ali, porque, sei lá, ele quer viver uma outra coisa ali. E aí, beleza, você faz esse personagem se ferrar, e vai ter um final triste ali para aquele personagem, mas você tira a lição positiva de que a vida você tem que viver ela como um todo, você não pode só ficar escolhendo os momentos e tal. É o roteiro, né, e o tema do filme Clique, por exemplo, né?
Claro que o filme clica e depois ele volta e faz um final positivo, até porque é um filme de comédia, é um filme mais leve e tal, mas ele tem essa pegada dramática muito forte ali no meio. Você poderia simplesmente terminar no meio com o personagem perdendo a vida dele e a lição estaria lá de qualquer jeito. Você pode trabalhar isso de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, né? A famosa, ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Então você pode aprender com um exemplo ou também, né, com um exemplo negativo ali do que não fazer. E aí, beleza. Você tirou uma lição positiva da história, independente que se você queira fazer a história ser mais pesada ou mais triste ou não. Então, nesse aspecto, eu criaria esse objetivo um pouco mais direto para o personagem, até para justificar situações onde ele vai se meter. Porque quando a gente cria um personagem que ele só quer se afastar, ou que ele não tem um objetivo, acaba que a gente, como autor, fica muito à mercê. Não à mercê, mas o personagem fica muito à mercê da nossa vontade como autor de querer colocar ele nas situações. E aí fica aparecendo aquela forçada de barra muito forte do roteiro. E isso é algo bem problemático, né? Quando o seu personagem ele não tem ali um objetivo direto para realizar certas coisas ou certas ações, né? E você, obviamente, se você quer contar uma história, as coisas precisam acontecer naquela história. Ou o seu personagem fica extremamente reativo às coisas que você joga no roteiro contra ele, então ele nunca vai tomar uma atitude proativa, ele só vai reagir às coisas que acontecerem com ele, ou esse personagem vai virar aquele personagem que eu chamo de fantoche de roteiro, né? Que é aquele personagem que ele não parece ter muita vontade própria. A vontade dele é fazer o que o roteiro tá mandando ele fazer. Sabe quando a gente tem, em filmes de terror, aqueles personagens burros que sempre tomam as piores decisões possíveis, porque o roteiro precisa colocar eles para situações onde ele vai dar de cara com um monstro, ou com um serial killer, ou com qualquer coisa desse tipo? É exatamente isso, né? Que você geralmente vai querer evitar que o seu personagem faça. Que ele seja um personagem que, independente de ser uma atitude burra ou não, dê um exemplo aqui só mais claro que eu acho que todo mundo conhece, né? É um clichê clássico de filme de terror você ter um personagem burro, que é o personagem que vai se distanciar dos outros, é o personagem que, numa situação de perigo, vai em busca do perigo e tal, porque o roteiro quer que ele faça aquilo, e aí o personagem parece não ter uma inteligência própria, ou uma vida própria, ou sequer uma vontade própria, ele é só um instrumento ali que o roteiro usa, falando, vem pra cá, faz isso. Ah, você era um personagem inteligente? Dane-se, agora você vai ser burro porque eu preciso que você seja burro. Ah, você era um personagem que gostava muito de esportes, mas agora você não vai conseguir dar 3 passos sem tropeçar no primeiro gravetinho e cair, porque eu preciso que você caia pro assassino chegar em você e a gente ter aquela morte gore que o espectador veio assistir. Então, tipo, é isso que a gente tem que evitar. E geralmente a gente evita isso criando um personagem que tem, né, relações muito fortes e principalmente motivações muito fortes para seguir em determinados caminhos da trama. De modo que você, como autor, quando você jogar uma situação, fica até mais fácil para você decidir como que o personagem iria agir naquela situação. Então é interessante criar os outros aspectos aqui da vida do protagonista, qual é o nome dele? Do Kainar, para facilitar, inclusive, a própria escrita, né? Do autor mesmo, quando estiver fazendo aqui esses elementos da história. Então, por isso que eu falaria, que eu colocaria isso logo de cara, logo no começo da história, para você não ter muito tempo desse personagem reativo, meio fantoche de roteiro ali pro leitor. Então, coisa de capítulo 1, no máximo ali capítulo 2, você já tem um objetivo um pouco mais direto, que além do personagem não virar esse fantoche do roteiro, o seu leitor também fica com uma tendência maior de, né, entender a história, tipo, entender, ok, eu vou acompanhar a busca do Kainari rumo a isso, né? Ele não fica perdido de tipo, tá, mas para onde que essa história tá indo, né? Tipo, o que que eu vou acompanhar daqui para frente? Que pode às vezes desmotivar ele um pouco de continuar acompanhando a história em si, né? Quando você tá fazendo um one shot, às vezes até funciona você ter um personagem um pouco mais aberto assim, claro, você ainda tem que ter uma trama, você ainda tem que ter alguma coisa ali para definir um ponto final, mas em série especificamente a coisa fica mais complicada porque você depende do interesse e engajamento do seu leitor em pegar o próximo capítulo para ler. Coisa que, né, se você não tem um objetivo que pareça muito claro ali para a história, né, de para onde aquela história está caminhando, tem muito mais chance do seu leitor não ler o próximo capítulo, né? Não é que ele necessariamente vai largar o seu mangá ali na metade, né? O capítulo que ele tá lendo na metade por conta disso, mas às vezes cria aquele interesse um pouco menor de saber o que vem em seguida, né? Essa antecipação de a história tá caminhando por aqui também ajuda o leitor né? Na verdade, assim, não é que ajuda o leitor, mas tipo, faz com que o leitor tenha
essas antecipações de, agora vai acontecer isso, agora ele vai encontrar não sei quem, ele tá mais perto de realizar aquele objetivo, será que vai dar certo, será que não? É o tipo de coisa que ajuda o leitor a engajar mais com a história e querer continuar lendo e pegar um próximo capítulo para ler, né? No caso de histórias pagas, inclusive ter que pagar, né, o próximo capítulo para ler, que é uma barreira de entrada. Então, se a história não demonstra esse interesse, esse rumo, muito dificilmente o leitor vai tirar dinheiro do bolso dele para pagar para ler o próximo capítulo. E às vezes, mesmo quando for de graça, tem uma questão de lançamento, né? Você vai lançar 1 mês depois, 2 meses depois, o leitor precisa estar com aquela história fresca e viva na cabeça, e ter um motivo real para continuar acompanhando, para depois de 2 meses ele lembrar de ir lá e continuar lendo o seu mangá. Então, criar um objetivo e uma trama direta, assim, que você sabe ali os pontos, ajuda em várias coisas, né? Ajuda a desenvolver a história, ajuda você como autor a contar essa história de maneira mais rápida, mais prática ali, né? Mais fácil mesmo, com menos bloqueios criativos, com menos brancos ali ao longo da criação, e também ajuda também nessa questão de ter leitor, de engajar leitor, que é algo que todo autor quer, né? Quer que mais pessoas leiam e gostem da sua história. E com isso, a gente encerra aqui a parte de sinopses de membros e a gente entra na nossa lista padrão de sinopses. Amedrontamento, aberto a sugestões. Ainda não comecei a escrever sobre a história, mas já tive muitas ideias sobre. Vou deixar uma pequena sinopse na visão geral da história. No ano de 1926, no interior do Nordeste brasileiro, um garoto vive com sua avó, seu tio e sua mãe em um povoado simples. Ao completar 13 anos de idade, o jovem Gerlino se encontra com dúvidas e desgosto por não saber o paradeiro de seu pai. Sua avó lhe conta que sua mãe se envolveu com um homem estranho e educado que vinha de fora do estado. Após engravidar, a mãe de Gerlino nota que o homem sempre sumia nas noites da semana e seus sumiços só ficavam mais frequentes. Ao confrontar o homem em mais uma de suas saídas, eles ficam um tempo discutindo, então o homem decide ir embora. Agora no presente, o pai de Gerlino se encontra com sua mãe e diz que vai voltar para buscar seu filho e desaparece novamente. Em certa noite, um lobisomem invade a casa da família e tenta raptar o garoto. O tio e sua avó armados confrontam um monstro. Após tiros, a fera fere os dois e olha diretamente o garoto e, como um sinal de misericórdia, o monstro dá meia volta e vai embora. Depois disso, o garoto jura encontrar a fera que machucou sua família e que está assombrando o povoado. Em sua jornada, o jovem percebe que não apenas lobisomens existem nesse mundo sertanejo, outras lendas como monstros folclóricos podem existir, e não apenas essa lenda, mas também a lenda do cangaço que assombra o Nordeste. Parte de outras regiões. Gerlino decide sair em uma jornada sozinho para se fortalecer e ir até seu avô, que já foi um antigo caçador de bestas, que matava e exorcizava criaturas sobrenaturais. O avô então detectar com seu aparato místico que algo sobrenatural se aproxima. O pai de Gerlino. Seu pai avisa que Lino tem 6 irmãs de acordo com seu pai, e ele é o 7º filho. Com isso, na próxima lua cheia, Lino virá se tornar um lobisomem também e seu pai vir o buscar. Com isso, Lino busca a cura para sua. Acabou do nada? Por que ele não leu mais? Eu acho que ele não colou o texto inteiro aqui no leitor. Ou o leitor tem limitação da quantidade de texto que pode ir. Então, escrevam sinopses menores, galera, por favor, para me dar um help. Com isso, Lino busca a cura para sua doença, ou em um último ato, não desperdiçar seu poder e usá-lo em uma circunstância para matar seu pai. Bom, eu realmente não achava que iria escrever essa pequena sinopse, mas ainda não organizei bem as ideias e pensei nessa história como uma pequena parte do mangá ou HQ, acho que alguns capítulos. E então a história principal viria a se desenvolver a partir daí, tipo Jojo. Eu gostei da ambientação, mas realmente, assim, deu pra ver que o autor ainda tá um tanto confuso com relação a alguns pontos da história pra gente poder começar de fato, digamos assim, né? Ambientação legal, com o lance do folclore, caçadores de monstros e tal, né? Tipo, a gente tem bastante esse lance de caçadores de monstros, né? E aí você realmente ambientar isso aqui no Brasil, no sertão, acho que funciona bem. Deu pra ver bem claramente pelo início ali, não vou nem chamar de sinopse, porque realmente é todo o começo da história ali, né? É uma narração ali do começo. Então já até deixo a dica aqui pro autor, né? Se estiver vendo aí, para dar uma conferida no meu vídeo sobre construção de sinopse, né? Como escrever uma sinopse que vai ser útil quando você tiver essa história aqui mais pra frente, publicado, ou até para mandar para outras pessoas, para falar, pô, como que é o seu mangá? Meu mangá é assim, assim e tal. Se você não consegue fazer um resumo da história do seu mangá, vai ser mais difícil ainda contar ele. A galera às vezes tem não tem essa impressão, né? Tipo, pô, meu mangá é tão grande porque eu criei tanto, e, tipo, leva isso como se fosse uma coisa muito positiva. Tipo, ele é tão grande que eu não consigo. Cara, eu preciso de 5 horas, preciso de um áudio de meia hora para te explicar só a premissa básica do mangá. Eu falo, então, cara, se você não consegue
explicar o que é o seu mangá, né, sem precisar fazer tudo isso, você provavelmente não vai conseguir colocar ele no papel e contar ele também de uma forma interessante para o leitor, né? Porque você vai precisar talvez colocar tanta informação, tanto contexto ali, que vira uma barreira gigantesca de entrada para o seu leitor começar a entrar na história de fato em si, né? Que é o que acontece às vezes com aqueles mangás que você abre a primeira página e é um calhamaço de texto para explicar várias coisas, e boa parte dessas coisas não são nem importantes ali para o entendimento mesmo da história. Você poderia diluir essas informações ao longo da trama e deixar também realmente só as informações que são importantes para o leitor entender o que vai acontecer e tal, e ele poder mergulhar na história mais emocionalmente, não só com, ok, agora eu tenho um calhamaço de informação aqui, mas que boa parte não serve para nada porque eu nem sei em que isso implica dentro da história que eu tô lendo, né? Eu sempre comento que aquilo que o seu leitor precisa saber é o que ele vai precisar para entender o que está acontecendo. E várias vezes o seu leitor não precisa entender todas uma série de questões para isso. Mas ok, aqui nesse caso não é nem uma questão de ambientação, porque a ambientação ela é bem simples. Mas eu vi que principalmente o personagem ali, ele tá com várias buscas ali embutidas, porque eu acho que talvez o autor pensou mais nas possibilidades do que esse personagem poderia fazer na história do que no que ele quer que esse personagem busque de fato. Então, ele quer vingança contra o pai dele. Ele quer a busca. Então, tipo, ele quer a busca da cura. Ele quer outras coisas, enfim, tipo, então você tem várias coisas ali que vai abrangendo e talvez o personagem nisso vai ficando um pouco mais aberto, né, nessa busca. Outra coisa que dá para fazer é você não necessariamente criar uma busca ou uma jornada para todos esses elementos que a história vai apresentar. Então, que nem, ele vai ir até o vô dele. O vô dele pode morar ali já perto. O vô dele pode ser já quem enfrentou o lobisomem ali e ajudou o lobisomem a não matar mais gente, por exemplo, e fugir, sabe? Né? Já saber dessas coisas. E já saber disso, talvez, quando... já desconfiar disso quando a filha dele estava namorando com esse cara que era lobisomem, né? E talvez já ter tido até essa dúvida se o garoto era o 7º filho ou não. E já tá pesquisando sobre essas coisas. Então, assim, já dá para fazer isso e você encurta muito mais a história. Porque que nem ele falou, isso aqui é o que eu imaginei ali para um começo, como se isso fosse uma introdução, e a história principal se daria daí. Só esse começo, essa introdução para a história principal, cara, você já preencheria vários capítulos. E aí, tipo, você teria tudo isso só para fazer uma introdução, né? Você cria uma busca do personagem pelo vô dele e tal, e aí você vai a alguns capítulos com isso. Então eu acho que dá para resumir bastante essa história pra gente ir mais direto ao ponto e conseguir, né, como eu sempre falo aqui, inclusive ter condições de fazer o mangá do começo até o final, né? Dos maiores empecilhos para um autor brasileiro conseguir fazer um mangá do começo até o final, é realmente não ter aquela prática de fazer um mangá, né? Então você vai descobrindo ali do zero e vai passando pelas dificuldades e tal, que é o que eu tento ajudar com o meu curso Jornada do Mangaka BR, né? A você ter essa estrutura mais definida ali para você não se perder no meio do caminho. Mas o outro motivo é às vezes querer fazer um mangá tão grande que você não vai ter tempo hábil mesmo para conseguir fazer aquela história. Então você vai ficar ali sempre no começo e vai ficar imaginando as coisas lá para frente e nunca vai chegar naquele lá na frente. Eu sei porque eu passei exatamente por isso. Então eu sei bem do que eu tô falando, né? Você vai, tipo, tem várias situações que você quer desenvolver lá pra frente da sua história, quando a história estiver desenvolvida, só que você estende tanto esse processo que esse lá na frente nunca chega e você acaba desanimando de fazer o que você tá fazendo porque você tá sempre pensando nas coisas legais que vai dar pra fazer lá pra frente se você conseguisse passar pelo meio do caminho, né? Pelo início dessa jornada. Então, o que eu falo é você não precisa acelerar, né? Você não precisa acelerar, não. Você não precisa estender tanto esse começo, você pode ir um pouco já lá pra frente. Desde que você reorganize a história de uma maneira que faça sentido. Como eu disse, por exemplo, com o vô dele já estando ali. Então ele não precisa ir em busca de um treinamento. Ele pode, né, ao longo do crescimento dele, já ter sido meio que pré-treinado pelo vô para algumas coisas assim. Então quando ele descobre todas essas coisas, que essas coisas são reais, ele vai entendendo vários aspectos da vida dele que já aconteceram e que não necessariamente a gente precisa mostrar para o leitor de início, né? Você pode depois só contar com flashback, de modo que ele já está relativamente preparado. E quando ele decide ir atrás do pai dele para meio que vingar quem quer que o pai dele tenha machucado, ferido ou matado, ou seja, se preparar para uma nova vinda do pai dele, né? E aí a gente tem que colocar toda uma relação também de
De, o pai dele só voltou agora como lobisomem para resgatar ele porque realmente já tá na época dele virar lobisomem, né? Então, ter toda essa relação também da maldição, né? Tá ali, pra gente criar um timing correto nas coisas para não ficar aquele lance de, tá, mas agora ele só vai virar lobisomem agora porque a história começou, sabe? E não tipo, a história só começou agora porque agora que ele vai virar lobisomem. A ordem dos fatores nesse caso muda bastante o resultado, né? De como o leitor vai interpretar a história. O que aquilo que poderia parecer uma mera coincidência, que vira, né, uma sacada um pouco preguiçosa, que pode parecer uma sacada preguiçosa do roteiro, acaba se tornando uma coisa que é o grande motivador para o início dessa história que vai estar acontecendo. Então você fala, não, a história realmente só está acontecendo agora porque o pai dele só voltou agora porque ele vai virar lobisomem agora, porque é só com, sei lá, 15 anos que isso vai acontecer. Fala quantos anos ele tem? Ali? Deixa eu dar uma conferida aqui. 13 anos. Então, beleza. Só com 13 anos que ele vai virar lobisomem, aí o pai dele voltou para poder resgatar ele, para ir para Alcateia junto ou algo desse tipo. E aí a história se desenrola daí e talvez ele não vai conseguir achar o pai dele, a Alcateia, mas aí nesse meio tempo ele vai enfrentando outros monstros, outras criaturas, e o vô finalmente enxerga nele uma forma de continuar esse legado da família que talvez, né, ele não conseguiu, porque aí você pode criar qualquer motivo, inclusive o motivo machista e tal, ainda mais porque a história se passa num passado bem distante, né? Dá até pra criar um motivo machista de tipo, não, mulheres não podem ser caçadoras. E aí, por isso que ele nunca treinou a filha pra ser, por exemplo. E aí, exatamente por a filha não conhecer nada disso, ele pode até se culpar, que ele fala, pô, se eu não tivesse tido esse pensamento, né, de que mulheres não devem ser caçadoras, eu não deveria falar nada disso pra ela, nada do tipo, talvez ela não teria caído na mão de um lobisomem, inclusive talvez não teria morrido, ou algo assim. Que eu acho que, pelo que eu entendi, também ela morre em toda essa situação. Acho que o garoto não tem a mãe, não sei se ele... Não lembro aqui se na sinopse ela morreu já nesse último ataque ou se ela já tinha morrido antes. Mas, de qualquer modo, cria-se essa motivação e você vai amarrando todas essas questões para você seguir pelo caminho que você quer, né? Que é uma pegada bem sobrenatural, né? Então, você tem uma relação ali com o pai, você tem um vilão principal para você enfrentar, só que enquanto você não consegue localizar, literalmente, esse vilão principal, você vai fazendo outras missões e vai desenvolvendo a história à medida que isso avança. E aí, pra não ficar aquela história que eu falei igual na sinopse anterior, que parece que não tá indo pra lugar nenhum, de vez em quando você coloca pistas, né, pra esse caminho principal, que é a vingança. Vamos supor que o caminho principal seja a vingança. E aí, se você quiser até dar uma continuidade maior pra história, você pode descobrir da cura só depois que realizar a vingança. Então, realizei a vingança, acabou minha história principal, minha trama principal morreu, agora a trama principal vira a cura. É assim que várias séries vão continuando com as histórias, né? Você cria uma situação, um problema que você vai ter que resolver ao longo daquela temporada ou algo assim, e aí, beleza. Uma vez que essa situação, problema está resolvida, ela gera um novo problema, né? Ou que você vai buscar resolver numa continuação, por exemplo, né? Então, daria para fazer assim. E aí também, inclusive, fica até bacana, porque, tipo, você fala, pô, Jason, depois de fazer toda essa primeira história principal aqui da vingança, cara, eu tive outras ideias de mangá, eu quero fazer outros mangás, não quero mais continuar com esse. A história tá fechada, sabe? Você consegue terminar ali, falar, eu não vou inventar esse negócio da cura, vou terminar de uma outra maneira aqui, talvez com ele se sacrificando, talvez com ele aprendendo a controlar isso e tal, ou termino com um gancho falando da cura mesmo e não necessariamente você precisa de uma continuação, mas você dá a entender pro leitor que acompanhou aquela história até ali de que, olha, tem uma cura e agora ele vai em busca dela. Eu só não vou mostrar isso. Ou se um dia você falar de novo, pô, lembrei daquela história e tal, fiz meus outros mangás aqui, lembrei, quero contar aquela história da cura. Beleza, você deixou aberto ali, a história estava fechada pro leitor acompanhar, ao mesmo tempo que ela também estava aberta para poder gerar uma continuação. E esse eu acho que é o melhor dos mundos para quem quer fazer uma série no Brasil. É você conseguir fazer uma história que ela funcione tanto fechada quanto aberta, né? Porque daí, se sua vida der um revertério maluco e você não conseguir mais fazer mangá, a história tá fechada, você tem o seu mangá pronto, maravilha ali, perfeitinho pro seu leitor ler e tá beleza. Se você falar, cara, eu quero continuar essa história, eu quero continuar contando, beleza, você consegue continuar de boa, sem que isso te prejudique de alguma forma. Então acho que é um funcionamento bem legal. E vamos nos encaminhando para a última sinopse de hoje, que se chama Age of Paladin. E particularmente eu não gosto da palavra Paladin, em como ela soa.
Eu acho que paladino em português soa melhor do que paladino. Não sei, colocou um O, mas eu acho que soa melhor. Então, tipo, a era do paladino ou algo assim, o tempo dos paladinos, eu acho que soa melhor do que em inglês, nesse caso especificamente. A Geoff Paladin, sinopse. Em um mundo fantástico, onde várias raças se misturam e a mana é o poder dentro de cada ser, aqueles que sabem controlá-la se sobressaem aos demais. Para derrotar uma entidade conhecida como Chaos, o rei corrompido General Kazuma se sacrifica em uma grande explosão que destrói todo o continente. 50 anos pós-explosão, uma nova era é criada com expansões de novos reinos e uma profissão se destaca, os paladinos. Chris é um jovem órfão de 16 anos, está se formando na Academia de Paladinos do Reino de Faust para poder sair em uma jornada e descobrir o que aconteceu com seus pais. Aqui a gente tem um caso clássico que sempre acontece aqui, né? De vez em quando, né? De vez em quando não, de vez em sempre acontece aqui nas leituras de sinopse. Que é, a gente tem uma introdução ao mundo que parece mais interessante do que a história que a gente vai acompanhar. Tem, pelo menos está mais descrita do que a história que a gente vai acompanhar. Então você tem ali toda uma história bem legal de tipo, pô, você tem um mundo em guerra e tal, contra uma força, e aí um rei tem que se corromper para poder enfrentar essa força e tentar salvar meio que o planeta e tal. Você fala, pô, que história legal, cara, queria acompanhar isso, pô, quero ver. Aí você vai acompanhar a história de um moleque de 15 anos que ele quer entrar para uma força militar, que foi criada 50 anos depois desse acontecimento. O que eu faria? Beleza, eu quero contar essa história, né, do moleque de 15 anos que quer entrar para essa força, que quer ser um paladino, etc. O que eu faria seria talvez tentar um jeito de linkar o acontecimento de 50 anos atrás com como o mundo está hoje, para que a gente, né, tenha meio que um gosto daquilo, que é a história que parece mais interessante, mesmo acompanhando a história que, pelo menos analisando assim superficialmente, só através da sinopse curta, né, parece um pouco menos interessante. Então vamos supor que, por exemplo, você tem essa história. Essa é a história que eles vivem, inclusive ele estuda isso na escola, etc. E beleza, e tem que saber, tem que entender essas coisas para poder virar um paladino, e é isso aí. Você teve uma força maligna, você teve um rei que teve que se corromper para poder enfrentar essa força maligna ou algo do tipo. Ou você pode até considerar esse rei como um grande herói e ele foi aquele que iniciou os paladinos e começou com tudo isso e tal. Beleza. Uma coisa que dá para fazer, por exemplo, o protagonista, tem um nome dele? Chris. O Chris meio que, conforme ele vai entrando nisso, ele descobre que, sei lá, tem essa força maligna que tá voltando. Só que, na verdade, por exemplo, a força maligna que tá voltando não é aquela que dominou lá no passado. É o rei, que ele teve que se corromper tanto para enfrentar aquela força maligna que ele mesmo virou meio que uma nova força maligna. E agora o Chris vai ter que enfrentar aquele que é conhecido não só, tipo, como herói, tipo, do mundo, mas era o herói particular dele, é aquele que motivou a história que ele escuta desde criança e tal. Então, tipo, você meio que consegue relacionar a história que a gente vai acompanhar com a história desse mundo, né? Tornando essa história que a gente vai acompanhar também importante e tão interessante quanto. E aquilo que eu falei, né? Quando você cria uma introdução para o leitor sobre a sua história, tem que ser uma história que seja relevante para o leitor. Por que o leitor precisa saber que teve um rei que explodiu e aí matou a criatura e tal? Se 50 anos depois a gente vai acompanhar uma história que teoricamente não tem nada a ver com isso. Aí você fala, não, Jason, mas foi a consequência disso que aconteceu que gerou esse mundo que eles estão vivendo. Certo? Mas poderia ser qualquer outra coisa, sabe? A não ser que você aborde aquilo de uma maneira um pouco mais direta. Claro, tem várias coisas que às vezes você fala, não, aquilo é só a consequência, é só o plano de fundo da história que está se passando. Até porque se eu pego o Makai meio que a gente tem a mesma coisa, né? Você teve ali um mundo que ele era dominado por uma grande raça, essa grande raça sumiu do nada, e por conta disso, os servos dessa raça começaram a guerrear para dominar os territórios e criar os reinos. Só que toda essa guerra gerou ali gerou ali reinos fechados, porque fora desses reinos tem monstros e tal, que, né, eles não conseguem lidar direito. Só que isso faz com que os reinos não consigam se comunicar, o que deixa o mundo dentro desse território de guerra o tempo inteiro. O que a gente vai acompanhar tem a ver com essa guerra? Tem a ver com essas coisas? Não, mas é uma consequência direta dessas guerras, porque é uma empresa de correio que faz a comunicação entre os reinos por conta de tudo isso que aconteceu. Se for ver, entra no mesmo critério aqui de tipo, pô, aquela história parece muito mais interessante do que acompanhar essa empresa de correios, né? Exato. Só que o ponto é que eu não vou perder muito tempo do leitor explicando toda essa situação.
E sempre que eu tô vendo aqui é a continuidade dessa guerra dos reinos. A gente tá vivendo uma paz relativa, mas a gente tá vendo ali, por exemplo, na história do primeiro Macaimeio, é exatamente um reino que tá fazendo uma proposta de paz com outro reino para se juntar para tornar um reino mais forte, fazer uma ligação mais forte entre dois reinos. E a gente vai ver um outro reino tentando impedir isso, mais ou menos, né? Tentando impedir essa relação de paz para não desestabilizar ali o equilíbrio do mundo que foi estabelecido depois dessa guerra. Então, tem a ver com a guerra, tem a ver com tipo, entender que essa guerra existiu. É importante para o leitor entender esse cenário político do mundo para falar, ok, isso está acontecendo por conta disso daqui, e entender a história que está acontecendo ali. Na continuação, Maccameus Varga, você tem também, novamente, toda uma relação com essa guerra, de como esses reinos foram formados, de quais foram as consequências do sumiço desses soberanos ali que reinavam sobre todos antes, né, que governavam tudo antes. Então, são certos elementos ali da história que você vai abordando ali, só que porque não só porque aquilo existe no mundo que foi criado, mas porque aquilo é importante para entender o que está acontecendo nesse momento da história, na história em si que eu estou contando naquele momento, sabe? Então, eu não vou contar toda a história de como os outros, né, sumiram do nada, de como era ser governado por aqueles antigos reis e tal, se aquilo não vai ser tão importante. Você só falar, existia isso e era assim que funcionava, e agora é assim, beleza, o leitor já entende. E às vezes você até deixar essa brecha cria curiosidade no leitor para, pô, eu quero saber mais, eu quero ver mais sobre essa outra história aí, e te gera a possibilidade, inclusive, de fazer, por exemplo, um spin-off. Vamos supor que a história realmente do Chris, ela não tem nada a ver com o lance do rei antigo, que teve que se corromper, que fez a explosão, etc. Nada a ver. Gera a possibilidade para você contar essa história depois. Só que daí, por que eu tô focando bastante nesse aspecto? Porque a gente usou mais espaço, se você pega o texto aqui da sinopse, né, você volta ali e ouve novamente a sinopse, a gente gastou mais tempo entendendo toda essa formação, digamos assim, do status quo atual da história, do que a história em si que a gente vai acompanhar. Tipo, beleza, o garoto, os pais dele sumiram, ele quer descobrir o que aconteceu com os pais dele e ele quer fazer parte da organização. A gente não entende qual que é a relação do sumiço dos pais dele com a organização, como que isso pode beneficiar ele a entender como que os pais dele sumiram, o que essa organização faz exatamente, para que ela serve, o que ela contém, por que ele quer fazer parte dessa organização, sabe? A gente não entende nada da trama real que a gente vai acompanhar na história. A gente entende mais do passado. Por isso que acontece isso de, então eu quero ver mais do passado do que essa trama real. É uma preocupação que quando eu fui escrever, por exemplo, a sinopse de Macaé, eu tentei ter. Eu preciso explicar o suficiente para o leitor entender como que é esse mundo, mas eu preciso focar na trama que ele vai acompanhar. Porque eu não posso gerar uma falsa expectativa nele de, caramba, legal aqui, né, essas guerras que tiveram territoriais, então a gente vai acompanhar a guerra? Não, a gente vai acompanhar uma entrega de uma empresa de correio que veio 80 anos depois dessa guerra. Entende? Você gera uma expectativa errada e talvez, beleza, essa história é legal, mas se o leitor esperava uma outra que para ele pareceu mais legal, talvez ele nem vai dar a chance de apreciar essa outra história. Então, é só uma questão de tipo de importância. Qual importância você dá para determinada narrativa dentro da sua história, porque essa importância que você dá para isso pode ser a importância que o leitor vai dar. E aí, se você só deu essa importância na sinopse, num texto ali que você está meio que tentando vender sua história, e não na história em si, você cria meio que uma propaganda enganosa, entre aspas, do mangá que o leitor vai ler. E com isso nós encerramos as nossas sinopses de hoje. Enquanto eu estava analisando, eu estava desenhando aqui uma página de Hooligan. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz nesse meio tempo. Fiz praticamente meia página aqui, cara, né? Eu tô aqui no terceiro quadro, são 6 quadros ao todo, então foi praticamente meia página ali. A gente tem quase 1 hora de episódio. É mais ou menos essa faixa mesmo. Pra galera que pergunta, Jason, quanto tempo você vai fazer uma página? Cara, pra desenhar aqui a arte final, é mais ou menos por volta de 2 horas mesmo. Quando é uma página assim, né? Você vê que ela não tem muito cenário, ela vai ter um tequinho de cenário aqui no final e tal, mas você tem um tantinho de figurante aqui, vários personagens aparecendo, que costuma dar uma trabalheira também. Então é uma faixa de 2 horas. Uma página mais complexa vai para 3, às vezes até 4 horas, dependendo da quantidade de cenário e de personagens que eu tenho que desenhar. E uma página mais simples ali e tal, com um personagem só interagindo mais closes, etc. 1 hora, 1h30, às vezes até dá para matar uma página assim. Então varia, mas é nessa faixa mesmo. Eu fiz metade aqui em 1 hora de episódio,
com 2 horas provavelmente eu termino aqui essa página. Lembrando que se você for membro, você consegue ver através dessa câmera aqui do meu celular que está gravando aqui a tela enquanto eu desenho, então fica um episódio um pouco mais dinâmico, um pouco mais legal de assistir, não só vendo aqui a minha cara falando. Se você gostou desse episódio, deixa seu like aqui para dar uma força, quer ver aí essa outra versão, você pode se tornar membro, você consegue assistir todos os anteriores lá, inclusive, né, fica liberado lá para os membros, tem outros vídeos extras, tem acesso aos vídeos com antecedência, então quem é membro aqui, quando esse vídeo aqui tá saindo, já tem acesso ao episódio desenhando o personagem dos inscritos da semana que vem. Então eu sempre tento fazer ali alguma coisa legal, porque os membros ajudam demais a continuar com esse trabalho aqui. Muito obrigado para você que assistiu e eu vejo você, sem ser a semana que vem, na próxima. Falou!